Agora vamos falar de um assunto bem interessante quando estamos a falar de motivos de jacquard. Nós no jacquard podemos fazer os mais variados desenhos, não é? Desde combinar padrões mais complexos, com um maior número de malhas, a coisas mais simples, como por exemplo este exemplo que eu estou aqui a fazer, não é? Estes quadradinhos 2 por 2 alternando, como se fosse um tabuleiro. Então nós nestes padrões de jacquard podemos realmente diversificar e dar asas à nossa criatividade. Mas qual é a dificuldade de fazer estes motivos? E principalmente o jacquard tem a ver com uma questão de tensão. É que este tipo de tricô não confere muita elasticidade. E se isso já é um problema nas peças que não sejam meias, como por exemplo nas golas, nos casacos, nas camisolas, não é? Porque depois é necessário haver tensão e elasticidade para que a peça vista bem. Nas meias isso ainda se torna mais importante, porque numa meia, se a meia não tiver elasticidade para esticar, ela depois não vai servir na perna, nem vai passar quando estamos a calçar no calcanhar. Então é importante que nós aprendamos aqui um truque que eu acho excepcional para fazermos nas meias. Claro que também podemos aproveitar esse truque para outras peças, mas nas meias ele é realmente fundamental. Ora, se eu vos for mostrar o avesso das peças em jacquard, e eu vou só aqui mostrar um bocadinho desta, normalmente nós temos pelo avesso quase que uma duplicação dos padrões, estão a ver? Mas os fios ficam assim esticados. Ora, nós podemos, no jacquard, usar a técnica de manter os fios esticados, independentemente do intervalo de malhas que exista entre cada uma das cores, não é? É o caso daqui, estes corações, por exemplo, eu não prendi os fios estão totalmente soltos, estão a ver? Só que o que é que isto provoca, principalmente nas meias? Quando o fio estica, chega a um ponto que ele não estica mais. E, portanto, este tamanho que o fio tem aqui vai ser aquilo que vai permitir a meia esticar. Ora, também não interessa que nós tenhamos aqui fios que fiquem a fazer isto, vãos, não é? Porquê? Porque senão quando estamos a calçar a meia, os dedinhos vão ter tendência a enfiar-se nesses fios e podem designadamente estragar a meia, não é? Porque para além de magoar e de dificultar vestir a meia, também pode realmente estragar o motivo. Então, o que é que acontece? Das duas uma, ou mantemos o desenho bonitinho, mas depois ele não estica e não serve, não é? Porque estes fios vão esticar até um certo ponto, a partir dali não esticam mais, ou então deixamos mais largos, mas depois não fica muito confortável a vestir. Então, o que é que nós podemos fazer? Podemos usar a técnica conhecida na gíria inglesa por catching floats, que significa precisamente nós apanharmos de um X a um X número de malhas esses fios que ficam esticados atrás. E eles deixam de estar esticados atrás e passam a estar presos, não é? No fundo, o desenho não se vai fazer assim, com esta forma, mas vai ficar trancado. É como se, por exemplo, aqui neste vão maior, eu iria trancar o meu fio, por exemplo, no meio. Essa forma de fazer, de trancar os fios de um X em X número de malhas para que esse intervalo de fio esticado não seja tão longo ou tão comprido, é mais adequado realmente nas peças grandes, como um casaco, uma camisola, uma gola. Mas quando se trata de meias, existe então um truque que eu já tive a oportunidade de falar há pouco, que é realmente essencial. Porque as meias, para além de nós precisarmos que os fios não estorvem quando nós vamos a calçar a meia, não é? Não fiquem presos nos nossos dedos, também é fundamental que a meia mantenha a sua elasticidade. E para isso, nós devemos ir prendendo os fios, não de X em X malhas de acordo com o desenho que estivermos a tricotar, mas de forma a não termos mais do que uma malha de intervalo entre os fios. Ou seja, basicamente é como se nós estivéssemos a tricotar de um em um, não é? Fazendo a alteração da cor de um em um. Mas não faremos isso. Vamos estar a respeitar o desenho que temos no nosso gráfico,
Só que na segunda malha, não é? Nós tricotamos a primeira como está, na segunda malha nós vamos prender o fio. E eu vou-vos ensinar então como fazer isso agora e como prender os fios, não é? Porque a forma de prender os fios é igual, quer na técnica de nós utilizarmos apenas para diminuir o vão do fio que fica esticado no avesso, mas também nesta técnica que vai dar elasticidade à nossa meia e fica perfeita, porque ela depois vai ficar larguinha na mesma, vai vestir bem na mesma e muito mais confortável também para usarmos. Então vamos passar à demonstração. Ora, estão a ver, nesta amostra que eu tenho aqui, se eu for realmente esticar, não é? Esta parte já começa a mostrar que tem pouca elasticidade. Por outro lado, se eu vir aqui nesta parte onde eu tricotei de um em um, reparam como a meia tem muito mais elasticidade do que tem aqui em cima, e eu aqui não usei a técnica do catching float, não é? Mas na verdade, como eu estou a mudar o fio sempre de um em um, a meia mantém a sua elasticidade. Vamos então aprender a segurar os fios no lado do avesso, independentemente da forma, não é? Se vamos manter uma distância maior de fio ou se vamos usar então o que é adequado para a meia, em que nós vamos prender o fio a cada segunda malha, não é? A cada 2 malhas nós vamos prender o fio que está em espera. Então vamos lá aprender a fazer isso. Eu aqui, para demonstrar o vídeo, para ser mais fácil, eu vou vou usar a técnica mista, não é? Mas vocês podem depois adaptar isto a qualquer forma de tricotar em jacquard que eu já tive a oportunidade de mostrar, tá bem? Então, vamos então à demonstração. E como eu disse, nós vamos prender as malhas, portanto, vamos manter o desenho que nós estamos a fazer, que está no nosso gráfico, vamos seguir, e vamos prender as malhas da cor que está em espera na segunda malha, tá bem? Por exemplo, aqui o padrão é de 2 em 2, então eu vou fazer isso quando eu vou tricotar a segunda malha, tá bem? De cada repetição. Vou prender nesta, vou prender nesta, vou prender nesta, estão a perceber? Imaginem que o padrão, por exemplo, era de 3 em 3. Então aí até convém que eu no gráfico coloque uma sinalização que me permita saber que a cada segunda malha eu vou ter de prender o fio que fica em espera, tá bem? O truque é um pouco este. Então vamos ver como fazer na prática esta questão de prender os fios. Eu vou utilizar assim esta forma de a técnica mista, depois vocês podem adaptar a qualquer uma das outras técnicas, está bem? Então, eu agora tenho que trabalhar a cor azul e vou ter de trabalhar em azul. Então significa que o meu fio que vai ficar em espera vai ser o branco. Como o branco foi utilizado na última malha, eu não preciso de o prender já. Então eu vou trabalhar a primeira malha normalmente em azul. Agora é que eu vou prender o fio branco que está aqui na minha mão direita. Como é que eu vou fazer? Vou introduzir a agulha na malha que eu vou trabalhar, vou passar este fio que tenho na minha mão direita assim por baixo da agulha, vou buscar o fio que eu quero usar para trabalhar a malha que está na minha mão esquerda e agora vou fazer um movimento com este fio da mão direita, vou fazer um movimento ao contrário do que eu fiz há pouco, não é? Eu há pouco tinha feito isto, agora vou fazer este movimento. E agora estou em condições de trabalhar a malha. Vocês veem que eu tenho o fio branco preso, olhem ele ali atrás preso, mas não se está a ver aqui no lado direito, ele está completamente escondido. Agora tenho que trabalhar com o fio branco, não é? Como eu acabei de prender o fio branco, não preciso de... Ou melhor, como eu acabei de trabalhar com o fio azul, não preciso de ir prender o fio que está ali na minha mão, tá bem? Por isso é que nós fazemos sempre este catching float, não é? A cada segunda malha. Ou seja, eu agora vou trabalhar normalmente a minha malha... Desculpem, enganei-me. Eu agora vou trabalhar normalmente a minha malha com o fio que tenho da cor que preciso trabalhar, certo? Agora sim é que eu tenho de prender o fio que vai ficar em espera, que é o que eu tenho aqui, o azul. Como é que eu faço? Vou introduzir a agulha na malha, passo o fio azul, assim que tenho na minha mão esquerda, por cima da malha, estão a ver?
E agora vou trabalhar com o fio da mão branca, que é o branco, da mão direita, desculpem, que é o fio branco, exatamente sem qualquer dificuldade. Olhem o fio azul ali a ficar preso e eu consigo trabalhar sem ficar aqui com o fio a ver-se na frente, não é? Vamos então repetir. Agora vou trabalhar com o fio azul. Então, a primeira malha eu não preciso de utilizar, não é? Portanto, vou trabalhar normalmente. E agora vou prender o fio branco. Então, como é que eu faço? Introduzo a malha, a agulha na malha, fio branco de baixo para cima na agulha, vou buscar a laçada para trabalhar com o fio azul e volto a desenrolar aqui, desenlaçar o fio branco, não é? E trabalho. Agora, próximo, vou trabalhar a branco e aqui vou prender o fio azul, assim, passando por cima e passando o fio azul. Mais uma vez aqui, vou trabalhar com o fio azul e agora prender o fio branco. Só fazer assim, ir buscar o fio azul e voltar a desprender para trabalhar. Esta forma de trabalhar confere muito mais elasticidade ao nosso trabalho e no avesso nós não vamos ficar com aquelas malhas passadas, como eu tenho aqui, estão a ver, não há estes fios esticados. O que existe parece que eu estou sempre a trabalhar em liga e parece que os fios estão metidos. Estão a ver que eu não tenho aqui fios esticados no avesso, não é? Como eu tinha mais atrás, eu entretanto já tricotei aqui mais um pouco e antes de demonstrar aqui no tutorial e já estão a ver que a diferença não é de um para o outro. Eu vou só tricotar mais um bocadinho para depois vocês verem com maior precisão como fica a diferença desta zona do trabalho em que tem pouca elasticidade e desta onde tem muito mais elasticidade. E pronto, já tricotei aqui um bocadinho. Estão a ver que até o meu trabalho parece que está a abrir outra vez, não é? Estão a reparar aqui que enquanto nesta parte eu tenho o trabalho assim mais fechadinho, reparem como aqui os quadradinhos até estão mais lisinhos, não é? Enquanto aqui parece que eles fecham, não é? Ou seja, a minha meia está novamente a ganhar a elasticidade normal dela. E se repararem, a elasticidade que eu tenho aqui nas malhas é totalmente diferente da elasticidade que eu tenho aqui. Não é? Estão a ver bem a diferença. E o avesso, como eu já disse, não fica com aqueles fiozinhos passados, fica assim todo em liga, não é? Os fios não estão esticados no avesso, eles ficam metidos na própria trama do tricô, o que confere muito mais elasticidade à meia e não fica com aquele problema de nós enfiarmos o dedinho nos fios, não é? Até torna a meia muito mais resistente e durável, exatamente porque depois os fios que ficam esticados no avesso também não têm tendência para feltrar uns nos outros e para também se degradarem, não é? Portanto, acaba por ser, para meias, acaba por ser uma técnica e um truque excelente e queria muito trazê-lo para aqui, uma vez que nós estamos a falar de jacquard nas meias, porque acho que é realmente uma técnica e um truque fenomenal. Espero que tenham gostado e que consigam praticar muito este truque. Ora, se não fizerem o apanhar os fios, convém nós deixarmos o espaço suficiente atrás, não é? Para que o nosso trabalho também tenha a sua elasticidade, não é? Que necessita. Então, nós vamos tricotar as malhas respeitando o padrão, não é? Conforme está no gráfico, mas não vamos apanhar pontos. Para fazermos isso, nós vamos trabalhando o nosso padrão na mesma. Estão a ver agora, eu vou trabalhar com o branco, mas quando eu enlaço, eu não posso ajustar demasiado, porque senão eu não vou ter ali fio que chegue para fazer aquele espaço que eu necessito. Então, um bom truque que eu tenho para vos dar é que, quando tenham várias malhas para fazermos esticar o fio atrás, que vocês a estiquem na agulha, para que quando trabalham a malha, estão a ver, a malha, este espaço já exista realmente, e quando vocês trabalham, a malha fica assim, o fio atrás fica assim larguinho, para que possa haver alguma elasticidade depois quando esticar. Vou fazer o mesmo agora com o azul. Estão a ver, eu não ajusto o fio demasiado, ele fica larguinho,
para que o fio possa esticar à medida que eu depois vou vestir a peça. Vou fazer aqui mais um bocadinho, ou seja, alargo aqui o trabalho para eu conseguir trabalhar o fio. Estão a ver o fio atrás aqui, não fica repuxado, não é? Exatamente para permitir que depois a meia tenha alguma elasticidade. Agora vou trabalhar novamente. Agora vou fazer de novo com o azul. Estão a ver? Eu dou assim mesmo o espaço e quando apanho o fio não ajusto demasiado, deixo ficar aquele espaço para que realmente o trabalho tenha a folga necessária, tá bem? Depois, à medida que vocês vão tendo mais prática a fazer padrões de jacquard, vocês também vão começando a habituar-se ao espaçamento que têm de ter, não é? Para que as malhas tenham elasticidade. Estão a ver que elas ainda esticam aqui um bom bocado. Mas este é um bom truque, ou seja, quando vocês fazem a transição de cor, no lado do avesso, não estiquem demasiado o fio que estava em espera, não é? Para dar esse bocadinho de folga e depois conferir elasticidade ao trabalho. É mais uma dica aqui que vos deixo se não quiserem fazer o catching float, não é? É uma dica que vos deixo aqui demonstrada para saberem como fazer na perfeição o jacquard, de maneira a ficar depois no avesso com estes risquinhos todos bonitinhos, como eu tenho aqui nas minhas meias amor, em que temos o desenho da frente em espelho atrás.